Paz de Cristo, Shalom. Que bom estar de volta aqui com os irmãos e poder dar uma palavra que venha nos fortalecer, nos edificar, nos motivar, nos impulsionar, nos fazer melhorar como ser humano, como filho de Deus, e para que cumpramos o propósito do Senhor para a nossa vida e estejamos aptos para estar com Ele por toda a eternidade. E toda palavra que é ministrada de púlpito, ela, se for baseada na palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo automaticamente. E os irmãos têm a liberdade para averiguar a palavra que é pregada do púlpito, como os bereanos faziam. E todos nós, de alguma maneira, já tomamos algum assunto sobre o que foi ministrado do púlpito em algum momento. E a palavra que vem, ela vem para refrescar a nossa memória, como fala lá nessa passagem, nos ensinar de alguma forma, nos transformar. E por uma direção do profeta Alfredo, eu venho trazer uma palavra sobre esperança. E espero que nessa palavra o Senhor possa ativar em nós um entendimento a mais sobre essa questão do assunto de esperança, que nós já conhecemos, mas que muitas vezes esquecemos no dia a dia e precisamos reavivar na nossa memória para nos dar ânimo. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta sobre essa questão da esperança e ela enfatiza a palavra esperança lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Mas veja que Paulo enfatiza essas três essências da vida cristã: fé, a esperança e o amor. E a esperança, nós observamos dessa passagem, ela está intimamente ligada à fé e ao amor. Não é possível amar a Deus sem ter fé e sem esperar nele algo. Não é possível ter fé em Deus sem amá-lo e sem esperar algo dele. E também não é possível ter esperança em Deus sem amá-lo e ter fé nele. Veja que há uma conexão nessas essências ou virtudes ou qualidades que o Senhor ministra no nosso coração como filhos de Deus. E sempre que eu ministro, preciso trazer algo da etimologia, da origem da palavra, porque sempre ela diz alguma coisa interessante para nós. E a palavra esperança, no grego, ela é a palavra elpis, que significa uma expectativa confiante e segura de que coisas boas virão, especialmente da parte de Deus. Veja que a ênfase é coisas boas. Então, mesmo que haja alguma circunstância ruim, dessa circunstância ruim vai ser extraída algo de bom para nós. Essa é a perspectiva do Filho de Deus, da Filha de Deus. Sempre entender as circunstâncias, sejam quais forem, que algo de bom vai sair daquele lugar, daquela circunstância, daquele momento de dor, de sofrimento, ou de grande alegria, de grande êxtase, sempre vai sair algo de bom de Deus para nós. E
também no hebraico a palavra esperança é kavar. Eu não sei pronunciar em hebraico, então os irmãos que conhecem hebraico, por favor, me deem um desconto. E também da palavra tikvah, que significa, ou tem a ideia de esperar com expectativa e confiança também algo bom. Porque da parte de Deus sempre virá algo bom para nós. Deus não é desses que para fazer a maldade. Não há na parte de Deus essa intenção. Apesar de nós, às vezes, passarmos por algum sofrimento, alguma dor, mas é uma disciplina de Deus para que algo de melhor Ele possa fornecer para nós num futuro breve. Então Ele precisa nos corrigir para que nós possamos receber dele o melhor. Enquanto Ele está nos dando o bom, Ele nos disciplina para recebermos o melhor. E de degrau em degrau vamos nos aperfeiçoando em Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então veja que a nossa natureza foi regenerada para uma viva esperança, para sempre termos no nosso foco a esperança de algo melhor para a nossa vida, de algo mais frutífero para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para tudo aquilo que esperamos, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, para os nossos estudos. Tudo está voltado quando nós somos gerados, ou seja, no momento em que começamos a crer no Senhor Jesus Cristo, há uma viva esperança. E veja que é diferente. A palavra dá uma ênfase na palavra viva. Vivo, que está existente. Não, é contrário da palavra morte. Nós vamos ver que a esperança do mundo é que tem a ver com essa palavra morte, mas a nossa esperança tem a ver com a palavra vida e viva. Veja que na Bíblia, a esperança que o Senhor nos orienta a praticar é uma realidade, é uma certeza, um fundamento de vida que está ligado ao fruto do Espírito Santo. A esperança para nós é uma realidade, não é uma utopia, não é uma falsidade, não é algo enganoso, mas uma coisa real, uma coisa viva, uma palavra viva que o Senhor dá para nós. A esperança que o Senhor nutre no nosso coração é real, não é uma fantasia. Agora, se nós compararmos com a esperança do mundo, daqueles que não creem no Senhor, nós vamos ver o contrário. A palavra que é ministrada no mundo, ela geralmente é de um sentimento, uma ideia, um otimismo. As pessoas, quando estão com esperança no mundo, elas têm um otimismo. Tomara que dê certo o meu trabalho, eu espero que dê certo o meu trabalho, eu espero que o meu filho passe na universidade, eu espero que essa pessoa saia daqui desse bairro, enfim, tantas coisas que as pessoas do mundo pensam e esperam, mas veja que é uma esperança de sentimento, uma esperança, uma tentativa de se colocar como um pensamento otimista para aquela situação, de que vai melhorar. Só que a base dessa esperança não é naquele que dá a esperança. A base na esperança está depositada na própria pessoa, num entendimento, numa situação, num olhar que ele está tendo da realidade dele. Não tem uma firmeza, uma base sólida para aquela esperança. Ou então deposita a esperança num ídolo,
em alguma coisa. Então veja que, geralmente, essas esperanças que as pessoas têm no mundo são alicerçadas em notícias boas, circunstâncias boas, etc. Só que, com o caminhar do tempo, o tempo vai fazendo com que aquela esperança daquela pessoa que não crê em Cristo, que não tem a base da sua esperança no Senhor, vá diminuindo. Quando começa a chegar o medo, começa a chegar a dúvida, por causa de notícias que mudaram, por causa de enfermidade, por causa de tragédias, por causa de circunstâncias que fazem com que aquela pessoa mude o seu pensamento inicial, o seu sentimento inicial, que era de otimismo para pessimismo. E geralmente essas pessoas fundamentam a sua esperança nas mãos de pessoas e de bens. Aquelas pessoas que fundamentam a sua esperança, por exemplo, para uma nação melhor, num determinado presidente, para o seu casamento melhorar nas mãos de um psicólogo, a sua situação melhorar na forma em que estão trabalhando, muitas vezes de maneira desonesta, para alcançar algo, ter esperança de que algo melhor vai acontecer para si. Mas a fundamentação sempre está lastreada em erros, em circunstâncias erradas, em pensamentos e otimismos errados. E o Senhor, Ele já mostrou para nós na sua palavra e fez essa comparação entre a esperança de um cristão e a esperança de uma pessoa que não crê. Isso está lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa ou a esperança dos ímpios perecerá. Ou seja, Deus está dizendo para nós que somente a esperança que é fundada nele vai gerar alegria no futuro para aqueles que esperam nele. Ao contrário, todos aqueles que não têm um fundamento no coração do Senhor, como a esperança para a sua vida, sempre haverá algum dano para a sua vida, para o futuro da sua vida. Começam bem, mas depois fracassam porque não estão fundamentados no Senhor. E temos que entender que, ou melhor, relembrar que a nossa esperança, ela tem um nome. A esperança nossa não é fundamentada em pessoas, em bens, mas é fundamentada no próprio Senhor, no próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve para Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 1 de 1 Timóteo, ele vai dizer no finalzinho assim, vou falar todo o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Esperança nossa. Então, quando Paulo fala esperança nossa, ele depositou a nossa esperança no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja que o Criador é a nossa base de esperança. Por isso que nós sempre alcançamos o melhor para nós, se estivermos com a esperança focada no Senhor e, obviamente, construir a nossa vida com todos os princípios do Senhor, todos os valores, todas as virtudes de Deus, para que possamos alcançar sempre dias melhores. Davi também, escrevendo o Salmo 62, lá no versículo 5, ele vai dizer assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Mais uma vez, a palavra de Deus diz: a esperança do cristão é o próprio Senhor, é o próprio Deus, é a nossa esperança. E por isso que quando focamos no Senhor, temos essa viva esperança no nosso coração.
de que algo novo vai acontecer para nós, de que algo melhor, um aprimoramento, uma capacitação nova, uma unção nova, um momento novo o Senhor vai mostrar para nós em breve futuro. Então, não sejamos como os que se perdem, depositando sua esperança em pessoas ou bens. Por isso que nós cristãos não devemos nos desgastar com discussões a respeito de política, por exemplo, no quesito de querer degladiar com as pessoas para dizer quem é melhor, quem não é melhor. Nós temos a nossa régua de como ver cada candidato ou cada pessoa por meio da palavra de Deus. Aquele que se aproxima mais dos princípios, dos valores do Senhor, é esse que nós temos que depositar o nosso voto, não a esperança, mas que ele poderá ser usado por Deus, por causa que os valores e os princípios que ele segue são próximos daqueles que o Senhor estabeleceu. Queremos nós poder votar em pessoas que realmente nós conhecêssemos o seu caráter, os seus princípios e a sua devoção ao Senhor, o seu rendimento aos pés do Senhor. E por isso também que nós não devemos nos desgastar nessas questões, mas falar sobre a esperança que há em nós, no nosso Deus, para com a nação brasileira. E tudo aquilo que nós cremos para que a nossa nação seja afetada positivamente pela mão poderosa do Senhor, para transformar a nossa nação, para transformar a nossa família, para transformar o nosso bairro, a nossa igreja, o nosso trabalho, aquilo que você está necessitando nesse momento. Mas, além disso, eu quero mostrar para nós, ou lembrar para nós, duas atitudes que militam contra a esperança. Porque nós não podemos dizer, eu acredito que Deus vai fazer tal coisa para mim, eu acredito que Deus vai cumprir a sua promessa na minha vida, mas se nós tivermos atitudes que são contrárias à vontade de Deus, à esperança que há em nós. A primeira delas é a murmuração. Temos que entender que a murmuração prejudica a nossa esperança, prejudica e afeta a resposta de Deus para a nossa vida. A expectativa que tínhamos numa situação melhor que Deus poderia providenciar pode ser afastada por meio da murmuração, da reclamação. Provérbios capítulo 29, versículo 20, diz assim: tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Então veja, o homem que é precipitado no falar, em outras palavras, é uma pessoa que vai, sem pensar nas consequências da sua fala, acabar murmurando contra a esperança que ele desejava, que ele tinha numa determinada situação. Então, se eu começo um trabalho, se eu começo um estudo, se eu começo algo, um GF, por exemplo, um grupo familiar, mas nos primeiros momentos eu vejo que a resposta do Senhor não foi adequada para aquilo que eu estava esperando, e eu começo a trabalhar a minha mente para uma posição negativa àquela questão e murmurar, dizer, o Senhor não está comigo, o Senhor virou as costas, ou coisa parecida. Veja que isso se dá para um homem que está se precipitando ao negar aquilo que ele estava esperando. E Deus fala na palavra dele que ele é mais tolo, aliás, a esperança dele se transforma numa esperança mais tola do que a pessoa que não crê. Porque é como se ele estivesse desdenhando daquele que prometeu, daquele que falou, daquele que disse, que está acima
de todo nome, e o nome bendito seja do Senhor. Então veja também, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então veja que as coisas que devemos fazer no nosso dia a dia é sem murmuração e sem brigas. Deus não admite a murmuração, porque é como se fosse uma forma de desconfiança dele. É como se nós estivéssemos igualando Deus ao diabo, porque o diabo é o murmurador. E se nós e o diabo vem para matar, roubar e destruir. E quando nós murmuramos ou desacreditamos a Deus, colocamos Deus no mesmo patamar do diabo. Misericórdia para a pessoa assim. Não podemos fazer uma comparação entre um santo e uma pessoa profana, um ser profano. Então temos que ter cuidado com a nossa língua, temos que ter cuidado com o nosso falar. Por isso que temos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 também, Deus falando para nós: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Veja que Paulo está falando lá da saída do Egito, quando o povo saiu, passou pelo mar e estava no deserto e começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. E lá Deus fez com que eles não entrassem na terra prometida. E para nós, o que significa? Se começamos a murmurar, quer dizer que a nossa terra prometida, aquilo que nós estávamos esperando, não vai acontecer. Vamos morrer no deserto. Vamos ficar rodeando até aprendermos a não mais questionar Deus, duvidar de Deus. Porque a murmuração nada mais é também que duvidar de Deus. E Deus é perfeito naquilo que Ele estabelece. Não há como se duvidar daquilo que Ele estabelece. E também temos que lembrar lá em Tiago 3 sobre a questão da língua, de dominar a palavra, de dominar, ser uma pessoa que pensa antes de falar alguma coisa, uma pessoa que entende de domínio próprio. Uma das virtudes ou qualidades do fruto do Espírito Santo, domínio próprio, para que não possamos falar as coisas precipitadamente, mas pensar com a mente de Cristo, para responder de uma maneira que o Espírito Santo estiver nos guiando, estiver nos orientando, nos motivando. Em Tiago 3,10 diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Ou seja, pode haver um reflexo na nossa vida que, se nós formos precipitados, nós podemos incendiar negativamente uma situação e destruir a esperança que nós estávamos depositando no Senhor. Destruir uma amizade, destruir um companheirismo, destruir uma vida. Tamanho é o prejuízo que podemos causar e tamanho é a exortação que o Senhor faz através de Tiago 3. Quando você tiver a oportunidade, releia Tiago 3 para você ver o quanto o Senhor fala sobre a língua, fala sobre o reter, o dominar a língua, para não se prejudicar e prejudicar. Muitas vezes nós também, até mesmo nós, queimamos a nossa esperança em nós mesmos de sermos pessoas melhores, quando começamos a murmurar contra nós mesmos, a falar palavras de maldição contra nós mesmos. Tu não vai, eu não tenho condições de passar nesse vestibular, não tenho condições de estabelecer um trabalho, uma empresa, não tenho condições de pregar, não tenho condições de abrir um GF, não tenho condições disso, não tenho condições daquilo.
você está simplesmente queimando algo que Deus queria produzir através de você, queria gerir, administrar, fazer com que a luz de Cristo brilhasse em você. Por causa da sua língua, você está destruindo uma obra que o Senhor poderia estar querendo fazer através de você e destruindo a esperança que você teria. E depois, lá na frente, você vai dizer, olha a minha vida, eu estou aqui, ainda estou pagando aluguel, ainda estou nessa casa, ainda estou não sei o quê, mas lá atrás você queimou a bênção, você destruiu com uma palavra que você não soube dominar naquele momento a sua língua e acabou sendo prejudicado, ou prejudicando uma nova vida, uma vida. Então, a murmuração milita contra a esperança. E temos que ficar atento o tempo todo ao que passa na nossa mente, para não podermos sermos pessoas de palavras imediatas, mas palavras que sejam refletidas na palavra de Deus para uma resposta sábia. A palavra de Deus diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 26, o seguinte: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então veja que, no meu entendimento, numa interpretação a respeito da questão da esperança, dessa passagem bíblica, Deus está falando para mim e para você, entendo eu, que é mais fácil você se calar em certas circunstâncias para que a providência do Senhor chegue, para que aquilo que você está esperando chegue. Muitas vezes vem pessoas desdenhar da sua fé, contrariar a sua fé, contrariar aquilo que você está desenvolvendo, e é muito melhor, em vez de responder, silenciar, dependendo daquilo que o Espírito Santo nos está orientando a fazer naquele momento, por causa da esperança que há em nós, para que a salvação do Senhor, essa palavra salvação, ela obviamente, nesse contexto, estava falando sobre salvar dos inimigos, salvar das circunstâncias, mas essa palavra pode ser trocada por providência, por promessa, a promessa do Senhor, aguardar em silêncio a promessa do Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, aquilo que o Senhor falou que para você, que iria construir junto com você, porque nós não construímos nada sozinho, tudo que construímos tem que ter o aval do Senhor, tem que ter o apoio, o auxílio do Senhor. Então, temos que guardar a nossa língua, vigiar e orar sempre, para que o Senhor esteja atento às circunstâncias, para nos ajudar a não destruir aquilo que o Senhor quer fazer por meio de nós, por meio da esperança que Ele depositou em nós. Porque a nossa esperança não é simplesmente uma esperança que nasce na nossa mente, mas é o Espírito de Deus que gera essa esperança. Porque quando você vê, eu falei anteriormente, que esperança está ligada ao fruto do Espírito Santo, à fé, ao amor. E lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo dá ênfase a essas três dimensões, essas três virtudes. E a duas delas está explicitamente escrita como componente do fruto do Espírito Santo, a fé e o amor. E a segunda atitude que milita, que vai contra a esperança nossa, é dar ouvidos a mentiras. Muitas vezes estamos aguardando no Senhor, e por ter um tempo de espera, o inimigo começa a enviar pessoas ou pensamentos mentirosos para nos desviar do foco, para tirar o nosso foco daquilo que o Senhor prometeu e que estamos aguardando, e que estamos depositando a nossa esperança.
Por que isso? Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Em outras palavras, o maligno, o inimigo das nossas almas, por meio de pessoas, por meio de pensamentos, por meio de sentimentos, vai fazer com que nós pensemos que a nossa promessa, que a bênção do Senhor foi adiada por Ele. A esperança que nós estávamos tendo foi adiada pelo Senhor. E isso geralmente causa em nós um desalento, uma diminuição na fé, naquilo que nós estávamos esperando. E aí nós acabamos murmurando, reclamando, nos entristecendo gratuitamente, porque aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Por quê? Porque nós sabemos que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele falou. Então, se temos certeza de que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, Ele irá cumprir. Então, temos que entender que quando estivermos com essa sensação de que Deus está adiando algo, e essa sensação, esse sentimento não pertence ao Senhor, temos que combater esse tipo de pensamento para não desfalecermos e também não destruirmos a nossa esperança, aquilo que Deus construiu no nosso coração. Então veja que Deus precisa muitas vezes estabelecer um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa, para que possamos consolidar no nosso coração essa esperança, para que ela seja consolidada junto com a fé, a paciência e o fruto do Espírito Santo, para que seja ativado em nós um aperfeiçoamento do amor de Deus no nosso coração, para que possamos crescer espiritualmente. Veja que o que o Senhor sempre espera de nós em todas as circunstâncias é que nós nos aperfeiçoemos para alcançarmos a varonilidade perfeita do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque na eternidade nós alcançaremos essa perfeição, mas Deus, aqui na terra ainda, nos processa, nos induz, nos motiva a alcançar isso. E todo o trabalho que Ele faz, primeiramente, acredito eu, que é para esse fim, em todas as circunstâncias. Então veja que o tempo é para nos aperfeiçoar na esperança, na fé, na paciência. Diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 4, assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então veja que há um trabalho de Deus no coração do homem, primeiro para lhe produzir paciência, depois com essa paciência a experiência, e a experiência a manutenção da esperança que há no coração do homem para aquilo que ele quer desenvolver, seja um ministério, seja no seu lar, na sua família, aquele filho que se desviou, aquele cônjuge que não crê em Cristo. O Senhor vai trabalhar na paciência na nossa vida para alcançar aquela vida, para alcançar aquele objetivo, porque afinal de contas, todos nós, eu não digo que nós queremos evitar que os nossos amados familiares e parentes vão para o inferno, não é isso. Esse é um pensamento muito baixo, mas o contrário, nós queremos que eles conheçam o nosso Deus,
E assim como nós nos apaixonamos pelo Senhor, eles também venham a se apaixonar pelo Senhor. Aleluia. Verdade. Essa é a mentalidade que temos que ter. Porque somente escapar do inferno é uma coisa muito, até mesmo antibíblica. Por quê? Porque o inferno foi criado para o diabo e seus demônios, diz a palavra de Deus. E não foi criado para ser humano. O ser humano que deseja ou decide ir para lá. Mas a nossa perspectiva é fazer com que os nossos familiares que não creem ainda no Senhor conheçam o Senhor, porque sabemos que quando conhecerem o Senhor vão se apaixonar por Ele e não vão largar o Senhor. Vão ficar com o Senhor. Abandonar o que há no mundo. Abandonar os princípios, os valores do mundo e se apaixonar e se manter nos valores, nos princípios do Senhor, que são princípios e valores de vida. Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então veja, a nossa esperança, ela é gerada também pela paciência e o estudo, a vontade de entender a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, buscar o conhecimento que há em Deus, porque é ali que o Espírito Santo tem o alimento, a água viva, para gerar no nosso coração essa esperança e nos manter encandecidos no amor de Deus, para nos manter firmes na palavra de Deus e na esperança que há na palavra de Deus. E nessa cena nós também temos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, o seguinte: ou não o diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança, e ser participante dessa colheita. Então veja bem, que Deus trabalha a esperança no nosso coração por meio do tempo, por meio do caminhar com Ele. Por isso que lá atrás eu falava que Deus não é tardio em apresentar a promessa que Ele fez lá atrás para nós. É nós que escutamos mentiras, é nós que escutamos a voz do diabo, é nós que escutamos, certo, a voz de pessoas militando contra a nossa esperança, para nos desfalecer, para nos entristecer, para nos fazer perder o foco daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Temos que ter um foco no Senhor e crer naquele que falou, porque, novamente, Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa do que fala, daquilo que Ele diz. E a nossa esperança, ela está alicerçada na confiança e na segurança plena naquele que prometeu, que sempre cumprirá aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Afinal de contas, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus da esperança, ou seja, Ele é o Senhor da esperança. Como está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Então veja, o Senhor quer sempre nos manter nessa trilha da esperança, nos manter aquecidos na esperança, por tudo aquilo que Ele prometeu, para que nós não desviemos o nosso olhar dEle, não nos desviemos do caminho que Ele estabeleceu para nós na Sua palavra. E finalizo a minha ministração de hoje lembrando um trecho do Rema de 2013,
que diz assim: é tempo de discernimento elevado quando Deus convida a pedir e esperar por seus milagres, sinais e maravilhas. Então veja que o Senhor falou através desse rema que Ele está nos convidando a pedirmos e a esperarmos pelos seus milagres, sinais e maravilhas na nossa vida. Então veja que quando Deus estabeleceu esse rema, novamente, Ele não está brincando, porque Deus sempre fala com propósito, com objetivo, com finalidade. Se nós tomarmos essa palavra como viva e eficaz para nós, nós veremos essas respostas de milagres, sinais e maravilhas na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso GF, na nossa igreja, nos nossos estudos, no casamento, na família, em todos os momentos da nossa vida. Amém? Então essa era a palavra de hoje. Eu espero que os irmãos tenham recebido no seu coração, sido edificado e ativado na fé, no amor e na esperança que há no nosso Senhor, para não desviarmos do foco que Ele estabeleceu para cada um de nós, individualmente, como igreja e como cidadão brasileiro. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.